Fala comigo, você já imaginou um mundo onde as máquinas, elas dominam o ser humano? Onde a inteligência artificial se tornou tão poderosa que a capacidade de raciocinar do ser humano perto de uma máquina dessas parece de um inseto. Agora imagina um mundo pior ainda, onde as inteligências artificiais são as mais poderosas do planeta e são dominadas por um partido único. Um partido totalmente autoritário e que quer controlar todas as outras nações. Já se imaginou vivendo nesse caos? Bom, recentemente nós tivemos uma inteligência artificial generativa, uma LLM chinesa, despontando para o mundo para fazer frente com outras inteligências artificiais americanas. Inclusive, falamos com detalhes sobre isso aqui no canal recentemente. Então, se você ainda não é inscrito, você é maluco. Clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo. Agora, esse mundo que parece fictício se a gente olhasse para o passado, na verdade, ele tem se tornado cada vez mais, eu diria, próximo de nós. Não sabemos quando, mas as máquinas estão cada vez mais poderosas. Elas estão cada vez conseguindo fazer matrizes, matemática, cálculos que se aproximam daquilo que nós temos aqui dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Estamos falando das nossas sinapses. Os nossos neurônios, eles aos poucos estão tentando ser copiados pelas máquinas. E aí teremos algo muito próximo do que Ray Kurzweil, em seu livro A Era das Máquinas Espirituais, falou lá atrás, no final da década de 90. Para você que ainda não leu esse livro, Ray Kurzweil fala da fusão que a gente pode ter no futuro entre biologia e a máquina. E ele explica alguns cálculos matemáticos que mostram o quanto as inteligências artificiais, o quanto a máquina tem dobrado sua capacidade ao longo dos anos, até chegar um momento onde ela vai ser tão poderosa que nós ficaremos para trás como seres humanos se nós não fizermos uma simbiose. Na verdade, não é bem disso que ele trata no livro. Ele fala sobre máquinas estando conectadas com a nossa biologia, onde, por exemplo, se você precisar de um transplante de coração, isso não seria um problema, até que em algum momento o ser humano poderia até se tornar imortal. Bom, Ray Kurzweil é uma ótima forma de você entender o que grandes cientistas pensam de tudo isso que a gente tem vivido. Claro, eu trouxe um pouquinho do que ele fala e juntei um pouquinho com o que a gente está vivendo de inteligência artificial atualmente, para te mostrar que quem não se atualizar vai ficar para trás. E a única forma de nós não ficarmos para trás é conseguirmos colocar o dinheiro no lugar certo, aquele dinheiro que nós ganhamos com o nosso suor, e claro, conseguir multiplicar esse dinheiro para que nós não dependamos de algum dia, quem sabe, de uma renda básica universal. Eu, Thiago, basicamente acredito que quem souber usar a máquina vai conseguir produzir muito. E quem ficar para trás nesse quesito de uso das máquinas realmente vai ter algum tipo de dificuldade. Bom, estamos vivendo um momento único, eu diria que um cisne negro, como fala Nassim Taleb, em um dos seus livros, inclusive sobre cisnes negros, e ele fala sobre o antídoto, que é a antifragilidade. Então, para mim, investir de forma inteligente para o futuro é a gente conseguir se beneficiar desse caos todo, que talvez traga para o mundo uma nova era. Na verdade, já está trazendo. E nesse vídeo nós falaremos sobre 4 empresas de inteligência artificial para 2015, e não só para 2015, mas para o resto da década, que nós podemos colocar o nosso dinheiro e de fato conseguir aproveitar esse boom que a inteligência artificial está trazendo. E no final do vídeo também trarei algumas empresas chinesas que podem despontar. Não que eu ache legal investir em empresas chinesas, tá? Eu vou trazer mais a título de vocês entenderem quais são os principais cases lá da China. Acho que investir em China é um tiro no pé, porque não tem segurança jurídica. Em uma canetada, todo o teu investimento pode ir para o espaço. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa 4ª empresa de inteligência artificial, na verdade, que se beneficia das inteligências artificiais, que é a ASML, uma empresa holandesa
que fornece máquinas de litografia para a indústria de semicondutores. Ou seja, se a TSMC, já falei dela aqui no canal e vou falar, já é um spoiler aqui, vou falar dela nesse vídeo, a TSMC utiliza máquinas para conseguir fabricar os seus chips, correto? Quem constrói as máquinas que a TSMC usa? A ASML. A ASML, ela traz uma tecnologia de ponta de litografia, e aí a gente está falando de ultravioleta extrema e a ultravioleta profunda. A extrema já é uma evolução onde é possível máquinas construírem chips de 5 nanômetros, 3 nanômetros. E a SML ela tem essa capacidade de construir máquinas que geram ondas muito pequenas, de comprimento de onda muito curtos, que são capazes de fazer dentro de um wafer, que é um pedaço de silício, os circuitos integrados, os chips, transistores e tudo mais. A ASML é a empresa que constrói essas máquinas. Ou seja, quanto mais as tecnologias elas vão avançando, mais as empresas precisarão das máquinas da ASML para conseguir construir os seus chips. A gente pode ver aqui na tela um tipo de máquina extremamente preciso, que trabalha no vácuo, que tem todo um processo onde não pode ter nenhum tipo de poluição, não pode ter nenhum tipo de poeira, não pode ter nada para não atrapalhar a máquina e o seu funcionamento. Para você ter uma ideia, as máquinas de litografia ultravioleta profunda, que é o DUV, é uma tecnologia já foi muito utilizada, ainda é para vários componentes, mas a EUV já é um tipo de comprimento de onda muito curto mesmo. A gente está falando de nanômetros, que é capaz de construir os menores chips do mundo. E a gente tem para o futuro ainda a ASML desenvolvendo outras máquinas ainda mais potentes para conseguir construir chips ainda menores, tá bom? A gente está falando de comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Pô, Thiago, 13,5 nanômetros, mas se um chip da TSMC que ela constrói é de 5 nanômetros, como é que um comprimento de onda maior do que o chip? Bom, são usadas pequenas máscaras, como se fosse aquelas réguas que a gente usava quando era pequeno para desenhar. Então, são utilizadas máquinas, o comprimento de onda é muito pequeno, o chip é ainda menor, que são utilizados com as máscaras para poder fazer o desenho do wafer. E a ASML ela vai ter um desenvolvimento, ela vai fazer parte dessa indústria para os próximos anos, porque grande parte das tecnologias que envolvem chips ultra pequenos precisam das máquinas da ASML, da empresa holandesa, e não é possível construir essas máquinas aí da noite para o dia. Imagine que os chineses querem esse tipo de tecnologia, mas você precisaria dos engenheiros mais capacitados, você precisaria de desenvolvimento, você precisaria de investimento muito alto. A China está fazendo isso, mas é muito difícil chegar perto desse tipo de tecnologia. Eu digo isso no curto prazo. É lógico que ao avançar das tecnologias, algumas coisas irão se desenvolver. Mas tá aí o nosso quarto case, aí a ASML, uma empresa que eu recomendo que você dê uma olhada, uma empresa holandesa. Nossa empresa número 3, falei dela, acabei dando spoiler, Taiwan Semiconductor, a TSM, já falei sobre ela aqui no canal, já falei algumas vezes. Ela é a principal empresa de fabricação de chip, a gente chama isso de foundry. Ela utiliza as máquinas da ASML para fazer as construções dos seus chips. Imagina que você tem uma construtora de carros e você tem um robô que constrói o carro e você tem a montadora que compra os robôs para construir o carro, por exemplo, a Toyota. A TSMC, ela seria essa montadora de carro, ela compraria máquinas para construir os chips e ela teria a mão de obra especializada para fazer justamente a construção desses chips aí. Você pode imaginar que ela está totalmente interconectada com a SML. Você tem uma indústria aqui, ó, a SML aqui, ó, que constrói os equipamentos, e você tem a TSMC que faz a fabricação. Para você ter uma ideia, a TSMC, se você ainda não me acompanha aqui no canal, ela tem aí a produção de mais de 90% de mercado dos chips ultra pequenos ali de 9 nanômetros, de 5 nanômetros, de 3 nanômetros. Então a TSMC, ela tá à frente disso. Para você entender como é que funciona um pouco essa cadeia, a Nvidia, ela, por exemplo, ela faz o design, ela desenha os chips. Assim como a Apple, a Tesla desenha os seus próprios chips. E aí você manda para a TSMC fabricar.
tá? Imagina você ter toda uma cadeia verticalizada. Você não consegue ter nenhum tipo de especialização. Por exemplo, a Intel fez isso. A Intel desenhava, a Intel fabricava e no final das contas ela ficou para trás. A TSMC tem mão de obra especializada e foco em fabricação. A Apple, ela desenha os seus próprios chips, lá o M1, M2, M3, a Tesla também desenha seus próprios chips, a Nvidia desenha suas próprias GPUs, e aí a gente tem TSMC fabricando. Lembrando que a Nvidia, por exemplo, tem os seus softwares também para poder executar ali as suas GPUs, para que elas funcionem e tudo mais, isso também é importante. Além disso, a TSMC também oferece alguns serviços e ela fornece, por exemplo, a compatibilização de para poder otimizar os designs. Ela oferece algo muito próximo disso, mas basicamente ela constrói os chips. Essa é a nossa segunda, na verdade, a nossa terceira empresa. Vamos para a nossa segunda empresa de hoje, que é a Alphabet. Não poderia deixar de citar o Google aqui nessa história. Thiago, mas o Google não é uma empresa de inteligência artificial. Na verdade, é uma das pioneiras, tá? O Google trabalha com inteligência artificial há décadas. E você acha que o machine learning do Google funciona como? Aprimorando os dados com as buscas e transformando aquele serviço cada vez mais de forma mais aprimorada para que as buscas fiquem melhores e para que os anúncios fiquem melhores. E aí, recentemente, a gente tem a parte do Google Service, a gente tem o Google trazendo o Gemini, que é uma inteligência generativa, uma LLM, assim como o GPT. Então, o Google sim é uma empresa que tem conseguido crescer o seu valor de mercado com ótimas margens, tem deixado de ser tão dependente das receitas de as receitas de anúncios. Então, imagine que o Google ele está batendo de frente com a OpenAI ali com o chat GPT, tá batendo de frente com a lhama ali do Meta. O Google tá entre as principais empresas que estão desenvolvendo inteligências artificiais. E claro, a gente está falando da Alphabet, tá? O Google acaba sendo força de expressão porque é a empresa que todos nós conhecemos. Mas dentro da Alphabet tem o YouTube e tem diversos aparelhos que a Alphabet tem construído. Então, imagine que você pode se beneficiar daquilo que a Alphabet tem para construir por longo prazo, a empresa que gera caixa, que tem muito dinheiro em caixa também. E claro, a gente está no meio de uma competição de inteligências artificiais horizontais, ChatGPT, Gemini, aquela outra inteligência da Anthropic, que é o Claude. A gente tem diversas inteligências que vão ser aprimoradas para elas serem verticais também e executarem tarefas, serem agentes de inteligências artificiais. Essas empresas elas estarão ali no domínio. Tiago, mas e a DeepSeek que você falou em outro vídeo? Você começou falando no vídeo. Também é uma opção. Os chineses eles copiam. Pessoal, deixa eu falar um negocinho para vocês que é importante. Vou até tirar o óculos aqui. Os chineses eles não são, assim como os japoneses lá atrás, eles não são especialistas em criar, mas eles são muito bons em pegar um modelo que funcionou e trazer eficiência, trazer barateamento de custo. Então é natural que a China ela consiga atingir determinados resultados, assim como o Japão já fez lá atrás. E o asiático ele é muito bom nisso. Ele traz algo do Ocidente, transforma em algo mais barato e escalável também em determinados casos. E isso traz para a China um certo benefício, claro. E aí você vai ter o engenheiro, falei disso no outro vídeo, você vai ter um engenheiro do Ocidente falando assim, pô, a China conseguiu fabricar mais barato, vamos trazer o que a China fez? E você tem um mercado cada vez mais competitivo e isso é muito bom para os usuários, tá? Talvez não para o investidor, que quer empresas com grandes diferenciais competitivos, mas essas empresas que eu estou falando aqui têm diferenciais competitivos grandes. Mas basicamente é isso, tá? O DeepSeek vem como uma ótima alternativa, mas a gente sabe que vai ser uma corrida que um vai buscando o outro, até que você tenha ali um produto mais escalável, mais barato para todos usar. Bom, falamos aqui já de três empresas. Vamos para a nossa primeira empresa da lista aqui, que é a Broadcom, a AVGO, ticker AVGO, que é uma empresa também de semicondutores, que trabalha com softwares, também com a parte de infraestrutura de softwares e com a parte de semicondutores. É um mix de receitas, se a gente olhar aqui nesse gráfico. A Broadcom ela tem uma pegada mais voltada para a parte de internet, de telecomunicação, de data centers. Ela desenvolve esses chips, também esses semicondutores, e ela disponibiliza softwares de infraestrutura
para poder trazer mais ferramentas para essas empresas mais voltadas para a comunicação. Tanto é que as principais empresas da Broadcom estão ligadas na parte de comunicação, como a AT&T e várias outras empresas americanas. Tem a parte de internet das coisas, é uma empresa que tem muita solução de semicondutores, mas é uma empresa que disponibiliza também softwares. Ela traz uma pegada mais diversificada e não estritamente design, como, por exemplo, a Nvidia, que tem um foco muito grande em design de GPUs. A Broadcom ela tem uma diversificação um pouco maior, mas ela também é dependente de alguns clientes, principalmente operadoras de telecomunicação. É uma empresa que tende a continuar surfando essa onda de inteligência artificial para o futuro. Ela vai ter uma relevância importante, principalmente na internet das coisas, principalmente em 5G, na parte de telecomunicação, porque ela se especializou nisso. E a gente tem um mundo cada vez interconectado. E a gente vai precisar de internet, a gente vai precisar de 5G, a gente vai precisar de tudo isso que a Broadcom também nos oferece quando ela traz os seus chips. Agora eu vou trazer alguns pequenos cases para vocês entenderem onde a China está posicionada nisso. Principalmente essas empresas que são basicamente listadas, tá? A gente tem a Baidu, que ela é muito conhecida como o Google da China. Ela é líder em inteligência artificial, em deep learning, visão computacional. Tem esse processamento de linguagens também. Tem a parte de cloud, assim como o Google tem o Google Cloud. Assim como a Amazon tem o seu cloud, a Baidu ela tem uma pegada lá na China muito próxima do que é o Google para nós aqui, tá? Em segundo lugar, na China, a gente tem o Alibaba, que também tem se especializado em inteligências artificiais. Aí a gente pode fazer um comparativo com a Amazon, onde você tem uma integração, uma empresa totalmente tecnológica, onde as coisas são integradas, onde a inteligência artificial ela trabalha para que a empresa seja mais dinâmica, seja mais, inclusive mais em termos de infraestrutura de transporte, seja mais barata, consiga fazer uma malha logística mais inteligente. A Alibaba vem para isso. Aí a gente tem também a Tencent, que é uma gigante de jogos e mídias lá na China, também com laboratórios de inteligências artificiais, modelos de computação. Está desenvolvendo sua própria inteligência artificial generativa também, chatbot. Então você vê que é um mundo que tem sido cada vez mais todos os players entrando nessa IA generativa para conseguir, não só para melhorar suas aplicações internas, mas poder oferecer pro povo. E a gente tem a SenseTime também lá na China, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial chinesa, que é especializada em reconhecimento facial. Ela foi fundada em 2014 e ela traz algoritmos avançados que são aplicados para você conseguir ter dentro de um reconhecimento facial todos os cruzamentos de dados possíveis para você analisar vídeo, analisar imagem. E claro que isso na China é muito importante, já que o governo chinês, lá o Partido Comunista Chinês, ele monitora todos os lugares possíveis da China, eles conseguem saber onde estão todos os chineses. Então a SenseTime ela é muito importante nesse processo, lembrando que concorrer com a China não é só concorrer com o mercado de capitais, é concorrer com o mercado amplamente financiado pelo governo chinês, e tudo aquilo que a gente está falando desses tipos de empresas não são empresas que se beneficiam só em termos de lucro, mas são empresas estrategicamente importantes, geopoliticamente falando. Está falando de segurança nacional, estamos falando de inteligência, como por exemplo o Elon Musk, com algumas de suas empresas de foguete, também tem uma pegada muito importante quando a gente fala de proteção de dados, segurança interna dos Estados Unidos, porque não estamos falando já de empresas que são muito relevantes para o sistema, e a gente tem a China investindo de maneira muito pesada em inteligência artificial para bater de frente com os Estados Unidos. E é claro que os Estados Unidos em alguns aspectos está à frente, mas a China tem em outros aspectos tem conseguido despontar também, então a gente vai continuar tendo uma guerra muito grande e nós temos que saber como investir o nosso dinheiro para a gente não depender do resultado dessa guerra aí para o futuro. Vamos saber onde aplicar, de como aplicar e a melhor forma disso. Agora, falei algumas empresas chinesas para vocês saberem, isso aqui é mais didático do que qualquer outra coisa, não recomendo que vocês invistam em empresas chinesas. É muito perigoso investir em empresas chinesas do ponto de vista de proteção jurídica mesmo. Não vamos fazer juízo de valores nem de ideologias, mas é que realmente é muito difícil você confiar no mercado de capitais chineses.
assim como o próprio chinês ele investe mais em imóveis do que no mercado de capitais. Então nós temos que colocar o nosso dinheiro onde a gente imagina que ele vai prosperar melhor. Agora, eu falei aqui sobre empresas de forma individual. Eu sempre vou bater nessa tecla porque a minha missão aqui não é você fazer investimento na empresa que eu estou falando. Isso aqui é um conteúdo didático. A melhor forma que eu tenho de expressar qualquer coisa aqui para vocês é falando a verdade. Pessoal, a gente tem um mercado que está em constante evolução e muitas dessas empresas vão cair, outras vão subir. Para quem quer ganhar de fato com tudo isso, muitas vezes é melhor investir em índice, em ETFs. Eu falo muito disso aqui no canal. Tá bom? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, gostou da forma que eu apresento, viu que eu sou sincero, que eu falo a verdade, já deixa o like no vídeo e ative as notificações para mais conteúdos como esse. E eu vou deixar aqui na tela o próximo conteúdo falando um pouquinho mais sobre esse mundo de investimentos globais. Então fica comigo aí no próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço e até lá.